Gente, é impressionante o que esses caras estão fazendo. Dólar 6, JP Morgan já está com a previsão de aumentar a taxa Selic 1 ponto, é uma especulação, é uma coisa impressionante. O Roberto Campos Neto fez 127 intervenções no câmbio para segurar o dólar no governo do Bolsonaro. Agora só fez 2. Eles ficam parados. Agora veja, essa PEC que você fala, que é de autoria do Pedro Paulo, do Kim Kataguiri, do Júlio Lopes, que eles estão defendendo, é a proposta que o mercado queria. O que o mercado queria? Um ajuste duro, pesado, em cima dos mais pobres. Desvincular salário mínimo de Previdência e BPC. Isso aqui, Tereza, isso aqui é uma covardia. Ou seja, é o aposentado receber menos que um salário mínimo. Queriam desvincular saúde e educação. Eu, sinceramente, acho que o Lula jogou muito bem, porque do jeito que houve o anúncio, ele colocou na mesa e eles não gostaram. Essa coisa de isenção de imposto de renda até R$ 5.000, nós estamos falando de 20 milhões de brasileiros, tá? E mais 16 milhões de brasileiros que ganham entre 5.000 e 7.500 que vão ter redução do imposto de renda. Então, 36 milhões de brasileiros de classe média que vão ser afetados com essa política. Quem é que paga mais? 100 mil brasileiros, só 100 mil. Quem tem um rendimento no ano superior por mês a R$ 50 mil, né? Ou seja, mais de 600 mil, paga menos de 10%. Quem recebe rendimento de 1 milhão paga 10%. Eu quero chamar a atenção que um professor de uma rede municipal que ganha R$ 7.000 paga 27,5%. É porque aqui no Brasil, como tem isenção e distribuição de lucros e dividendos, um diretor de um banco que recebe 1 milhão por mês, ele não paga nada, Tereza. Então, veja, 10% não é tanta coisa, entendeu? A média da tributação de rendimento dos Estados Unidos é 40%. Eu tive com o Haddad ontem, ele teve com a bancada do PT, na sede do PT, apresentando. Eu não sei os detalhes dos detalhes dos detalhes, mas eu achei a solução muito criativa. Que ele pega todos os rendimentos, pega aluguéis, pega salários, se for tratado, pega lucros e dividendos. Então, eu confesso que eu não sei detalhadamente, porque o texto não apareceu. Mas do jeito que ele me apresentou, me pareceu uma solução muito criativa. Criativa e boa. A gente sabe que vai ter resistência. Às vezes, quando você faz uma taxação maior, veja bem, é muita gente esse andar de cima. Tem um estudo feito por. Miola deve conhecer, pelo Sérgio Gorbetti, é um gaúcho, junto Sim. com o Rodrigo É do Araí. IPEA. É do IPEA. Ele estuda, e foi jornalista do aqui. Estadão. Isso. Exatamente. Modelos econômicos. Ele fez um estudo que o Piketty veio no Brasil e era o governo da Dilma. E o Piketty reclamou que no Brasil não tinha os dados da Receita. Aí a Dilma disponibilizou. Em cima disso, eles fizeram um estudo que mostraram que é justamente no 0,1 mais rico da população que o rendimento médio é de 6% só. Então, você vai ter um andar de cima, sei lá, diretor de banco, diretor da Globo. Aí tem muita gente que vai chiar. Acionista da Petrobras, que ganha aquele monte de dinheiro. Vai ter gente que vai chiar. Mas eu acho que foi criativo. E acho que começar com 10% vai ser uma luta, né? A minha preocupação toda aqui é que isso não fique para trás. Agora, deixa eu te falar, Tereza. No pacote como um todo, vamos lá. Entrou militares na questão da idade mínima. Eu acho que, inclusive, tinha que ser maior. Porque o trabalhador da iniciativa privada tem que ter 65 anos para se aposentar. Estamos falando de 55, eu acho que podia ser até mais. Tem uma coisa de transferência de pensão. Também, foi boa. Foi boa. Aí tem outra. A morte fictícia. O cara que é expulso que continua recebendo pensão. Você entra com super salário. Você bota uma trava na questão das emendas. Vincula 50% das emendas de comissão à saúde. Você diz o seguinte, desoneração, que são 540 bi de benefício tributário. Você diz o seguinte, se tiver déficit, não pode prorrogar. Isso aqui abre um espaço grande. Quando você entra na questão do salário mínimo ali, eu tive num debate ontem na Globo News com aquele Mendonça Filho, eu disse, Mendonça, vocês não têm autoridade nenhuma, porque vocês, o governo do Temer e o governo do Bolsonaro, não tinha reajuste real do salário mínimo. De alguma forma, a gente está mantendo o reajuste real. Eu entendo, Tereza, que no próximo ano o salário mínimo seria inflação mais 2,9. Vai ser inflação mais 2,5. Isso. Então não é correto dizer que foi corte de despesa. Você pode até dizer que tem uma contenção no crescimento da despesa. Eu achei que o Lula equilibrou muito bem tudo, tá? E a raiva do mercado é porque eles não queriam, não era para ter entrado renda, não era para ter entrado. Eles queriam aquele ajuste em cima dos mais pobres, com desvinculação do salário mínimo, com desvinculação de saúde e educação. Eu acho que a gente sai com um discurso aqui que
forte para disputar a sociedade. Vocês sabem minha posição lá atrás sobre essa questão fiscal, né? Do arcabouço, de tudo isso. Eu não preciso. Eu sempre disse o seguinte: a gente tem que ter cuidado que essa turma não tem jeito. Tudo que a gente apresenta, eles querem mais e não tem jeito. Então eu tinha muito medo da gente cair numa armadilha. Tá? Até porque, viu, Tereza, eu estava vendo assim, o mundo todo, desde a pandemia, está em déficit. O mundo todo. Olha, o que a gente está fazendo aqui no Brasil, apesar desse mercado, a gente está fazendo um dos maiores esforços fiscais do mundo, do G20. Nós saímos de um déficit de 2,1 para 0,25. Já é aperto. Entende? E não resolve. Aí eles querem mais. Aí mexe o salário mínimo, eles querem mais. É uma política deliberada de sabotagem, Viola. E eu vou te dizer outra coisa. O Mendonça de Barros, aquele que foi presidente do BNDES, ele deu uma entrevista interessantíssima. Ele que é um tucano, deu uma entrevista interessantíssima no Metrópole, dizendo que nós temos o mercado brasileiro Faria Lima, tem um pensamento econômico mais radical, fiscalista, ultraliberal do mundo. Do mundo. Então, eu sinto que tem gente que acha que a gente vai. Não existe bom senso. O que estão fazendo de ontem para hoje aqui é um absurdo, apesar desses números que você apresentou aí, Miola. Isso para eles, ó, não valeu nada. Não adianta. É cedendo e indo em frente. O que eu acho é que o Lula acertou ao misturar isso dessa forma, abrir um diálogo com a parte da sociedade. Eu espero que agora, com a entrada do Galípolo no Banco Central, a gente pelo menos use o Banco Central para conter essa especulação. Eu volto a repetir, foram 127 intervenções do Banco Central no governo Bolsonaro para segurar o dólar. Com a gente eles deixam ir. Eles vão deixando. Então, eu espero que a gente retome um pouco as condições mínimas a partir da posse do Galípolo. Agora, eu acho que quando fico assistindo a Globo News aqui, eu fico vendo, me deixa, Tereza, parece que não existe povo no Brasil, né? Só existe o mercado, né? É só o mercado. Eles queriam que o Lula se suicidasse, Florestan. Eles querem que a gente perca. Eles queriam que a gente impusesse esse programa, essa agenda contra o povo pobre. Eu acho que aqui é o seguinte, a minha preocupação, você perguntar a sua maior preocupação hoje. Minha maior preocupação é que aconteça o que sempre acontece aqui na história. Que eles deixem renda e taxação de super rico para as calendas. Essa é a preocupação. Tá? Então, a gente tem que juntar os assuntos. A gente tem que juntar ao máximo os assuntos. Tem que amarrar nisso. Para votar num, tem que votar no outro. E tem que fazer uma campanha na sociedade, tá? Esse negócio de taxação dos ricos e de isenção, eu já tenho conversado com algumas pessoas, falei com a Gleice também agora, para a gente fazer uma campanha em rede social, abaixo-assinado, manifestação, tem que envolver os movimentos sociais, porque eu não sei se as pessoas estão percebendo, é uma política poderosa, que a gente tem que, nós estamos falando aqui, mas a gente tem que descer para falar com o povo. As pessoas têm que sentir que nós estamos defendendo isso, que vai melhorar a vida dela. São 36 milhões de pessoas, então eu acho que a gente vai ter que fazer uma campanha para que esse assunto não fique para trás.